No contexto da pandemia, percebemos a importância de não deixar a mente desocupada. Pensando nisso, a equipe da Rádio Mariana FM procurou a escritora marianense Andréa Donadon, que nos contou sobre os benefícios da leitura durante esses tempos de isolamento social. Boa tarde, Andréa. A gente está aqui com a Rádio Mariana FM para fazer uma reportagem sobre a importância da leitura durante a pandemia, né? E a gente viu que você lançou o livro Impressões sobre a Pandemia e a gente queria saber de onde veio a inspiração para escrever esse livro. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande falar para a Rádio Mariana. Obrigada, Gustavo. Então, eu sempre escrevo, né, em jornais, em revistas, em livros, crônicas, assuntos do dia a dia, né, de uma forma mais densa, fazendo uma análise, né, tanto da política, das doenças de uma forma intensa, principalmente doenças psiquiátricas, né, que é um assunto que eu gosto muito de tratar, sobre os pousos dos beija-flores, sobre a própria poesia. Então eu escrevo crônicas de uma forma intensa. Então essa temática, Impressões sobre a Pandemia, esse livro que eu estou lançando agora, ele retrata justamente esse momento atípico, esse momento que nós estamos vivendo, e eu fiz uma seleção de crônicas que eu publiquei ao longo do ano de 2000 e 2021, logo, né, que nós chegamos, né, nessa época tão conturbada do isolamento, e eu resolvi fazer essa seleção para publicar esse livro, né? Justamente para eu colocar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos percebendo, né? Com esse isolamento, que pode ser também uma forma da gente, vamos nos recriar, né? Para a gente poder viver esse momento. E a escrita é uma válvula de escape, a leitura, então, é uma válvula de escape que nos ajuda muito a passar por esse momento atípico. Então eu retrato nesse livro, assim, a maioria da temática sobre a pandemia, né? Sobre a morte, sobre o início da doença, como que ela proliferou no exterior e veio para o Brasil. Mas não é um livro pessimista, é uma mensagem de esperança, né, para os ouvintes, até para mim também, né, porque a gente acaba externalizando o que a gente tem na parte interna, o que a gente sente, as nossas agruras, até os nossos momentos de criatividade. Então esse livro é justamente isso. Qual tem sido a importância da leitura durante a pandemia para você? A leitura sempre fez parte da minha vida de uma forma muito intensa, né? Isso é desde a minha infância. Eu sempre fui muito, estimulada a ler, né, no ambiente familiar, que eu acho que o ambiente familiar ele é crucial para desenvolver o gosto, a paixão e o hábito pela leitura, né? Então, deve partir desse momento. E na pandemia eu falo que eu aprendi a organizar a minha vida de uma forma mais intensa, né? Essa organização do dia a dia, da nossa rotina, é imprescindível para a gente não cair numa depressão, né? A depressão está aí de uma forma muito intensa. Então eu faço o meu hábito, né? Fiz um cronograma, vamos dizer assim, que eu tenho que ler à noite. Até porque a leitura, ela tem um caráter de você desenvolver a criatividade, não só a criatividade, mas aflora o seu pensamento, a sua criatividade e nos livra também da depressão e de ficar sem fazer nada. Então a leitura, ela salva. Eu falo que a leitura nos salva. E durante a pandemia a gente percebe que tem pessoas que não têm muito hábito de ler, nunca pegaram esse hábito de iniciar um livro e ir até o final com ele. Qual tipo de livro que você recomenda para uma pessoa que não tem o hábito de ler? Olha, eu falo que a leitura ela tem que começar de forma homeopática, para quem não gosta de ler, né? E que forma homeopática é essa? Leitura em que você pode ler uma página de um livro, 2 páginas de um livro, e não ler só, por exemplo, romance. Você tem que ler o romance do princípio ao final para você poder entrar na história, né? Compreender a história. Então você pega um livro de poesia, você lê uma página, 2 páginas, né? de uma só vez. Aí você pode ler não só um livro de poesia, mas você pode ler um livro de crônica. Crônica é um texto
mais resumido, né? E é possível você ler 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Você vai ler assim diversos assuntos, né? Então, pela crônica ter um caráter veloz, né? Um caráter veloz e sintético, então é possível você começar com livros de poesia sintética também, não aquelas poesias longas, né? Confusas, né? Que um menino, a criança ou o adolescente vai se sentir bem assim preso, né? Ver palavras, vocábulos estranhos, né? Então ele tem que começar por uma leitura mais contemporânea e sintética. E a gente pode indicar para o público a leitura dos próprios poetas da cidade de Mariana, que é Aldravia, 6 versos univocabulares. Você vai ter doses homeopáticas de leitura e vai ter também motivação para você ler outros livros. Então, se você lê a poesia, depois você passa para a crônica, depois você acaba lendo livros assim de romance, livros mais densos, né? Então, a nossa recomendação é essa: livros de leitura, livros de poesia e depois livros de crônicas. Te agradeço por ter concedido esse tempo para a gente aqui. Muito obrigada, Andréia. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada a todos, né? E impressões sobre a pandemia está aí. Nós demos várias entrevistas sobre esse assunto para escolas, para universidades, e temos depoimentos, né, de pessoas com depressão, de pessoas que passaram por momentos difíceis e que leram algumas páginas dos livros, a gente nem fala para ler tudo, mas que acabaram se identificando com a leitura, né? Então, é essa mensagem que eu deixo. E vamos ler de forma intensa. Um abraço a todos. Da Primaz de Minas para a Mariana FM, Gustavo Ferreira.